E tem uma coisa muito séria que está acontecendo, um dado que eu não falei. A família, ela transmite hoje a relação dominante-dominado como se transmite um caráter biológico, porque a criança vê o pai batendo na mão, ou o pai mandando na mãe, então o menino tende a se identificar com o opressor e a menina tende a se identificar como oprimida. É assim que a sociedade competitiva, violenta, excludente e hoje globalizante, ela vai se formando, mas está havendo uma grande revolução no mundo. A revolução da mulher, ela nunca é uma revolução completa se ela não tiver o gesto de amor do homem. Então, no Brasil, isso também foi outra coisa que me surpreendeu, eu fiquei de boca aberta. Existem 22,5 milhões de famílias brasileiras que a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa tomando conta da criança. Gente, não é porque eles querem não, é que o homem que ganha mais, ele perde o emprego, e as firmas, quando podem, elas substituem por uma mulher que ganhou a metade ou 70% do que ganha o homem pelo mesmo trabalho no Brasil. Então os patrões enchem o bolso de dinheiro, e as famílias têm que mudar os papéis, mas acontece que esta revolução do homem é uma revolução tão importante quanto a revolução da mulher. Por quê? Porque na medida em que o homem dá uma mamadeira para a criança, na medida que o homem troca a fralda, na medida em que ele alimenta e ama a criança, menino e menina, ele já não vê mais o pai batendo e a mãe apanhando, o pai mandando e a mãe obedecendo. Ele vê uma sociedade democrática e pluralista. Ele vê dois centros de poder. E ele vê dois centros de poder, não, dois centros de amor. E vocês saibam que tudo o que a gente vê no primeiro ano de vida, isso é coisa que o Freud fala, e ele está absolutamente correto, é tomado como natural. Assim como até agora as pessoas achavam que era natural uns baterem, ou uns matarem, ou outros apanharem, ou outros morrerem, hoje as gerações mais novas não acham mais natural, elas acham natural uma sociedade justa, uma sociedade igualitária e uma sociedade com misericórdia e com amor. Isso já é o primeiro fruto da libertação da mulher. E eu digo, por isso que eu falo sempre de masculino e feminino, a revolução da mulher, quem começou a revolução foi a mulher. Ela fica incompleta se o homem não estende a mão e não faz um gesto de amor dizendo sim. Aí a revolução da mulher não muda nada. Então é a revolução do ser humano, do homem e da mulher, que pode fazer homens e mulheres para esta primeira metade do século XXI que possam ser menos competitivas e possam reverter o processo de destruição do planeta. Eu quero dizer a vocês até onde que vai esse processo de destruição. Quando eu comecei meu trabalho com mulheres, um homem ter $1 bilhão era uma coisa louca. Hoje tem homens que têm $100 milhões, quer dizer, as estruturas competitivas e masculinas, elas são feitas de uma tal maneira que eles sugam o dinheiro dos países pobres, porque a gente paga um juro escorchante por uma dívida que a gente não fez, que foram elites corruptas, e o povo é que paga. Um exemplo, o povo argentino, que está passando fome, e a cada dia 10 mil pessoas entram abaixo da linha da pobreza. Por quê? A elite argentina roubou tanto. O que o Domingos Cavallo fez foi, a mando do FMI, privatizar tudo da Argentina, e as firmas internacionais ficaram com dívida. O que o Domingos Cavallo fez? Ele pegou e nacionalizou as dívidas. É assim que a Argentina está agora com uma dívida externa que elas jamais vão poder pagar. E vocês sabem, isso tudo eu estou contando é a história do homem machista, não do homem novo. O que eles fizeram? Eles estão hoje com uma dívida, a nossa dívida é pouca perto da deles, que é maior do que o PIB deles. E então,
a dolarização da economia impediu a Argentina de poder vender os seus produtos. Eles não têm o que vender. E um grande intelectual argentino foi na minha casa, eu disse, mas vocês estão com um vácuo de poder, por que vocês não tomam o poder? Ele disse, os militares mataram 30 mil quadros de esquerda, a maioria mulheres. Então é por isso que a Argentina está numa espécie de guerra civil, não sabe por onde vai, porque foram assassinados pela ditadura militar. A ditadura militar aqui no Brasil foi uma ditadura até razoável, porque só matou 1000 quadros. É por isso que vocês têm partidos como o PCdoB, o PT, o PV, sei eu das quantas, o PSB, esses partidos de esquerda que fazem uma oposição às elites antigas, que são sócias das elites internacionais, e que impedem o país de chegar no abismo que chegou a Argentina. É preciso você ter as elites e uma operação e uma oposição real, uma oposição realmente que trabalhe. Para trazer o feminino, não é só ser mulher, não basta ser mulher. É trazer uma política de gênero, é trazer dentro de si, para dentro do Estado, para dentro das estruturas, é você trazer a vida que você gera no seu seio. E mulher que não faz isso, ela é macho, é um macho castrado ou uma mulher bigoduda. Então eu acho que a gente está começando a se entender sobre o masculino e o feminino no século XXI. Eu acho que a humanidade está cansada de guerra, está cansada de violência. E aqui eu devo falar alguma coisa sobre o 11 de setembro também, que foi uma reação desesperada de escravos. Não se veja as torres do World Trade Center como um ato terrorista, elas foram um ato de desespero. Então, quando eles foram lá, foi depois da conferência sobre racismo que os Estados Unidos e a Europa recusaram pedir perdão aos escravos. Foi quando os Estados Unidos se retirou com Israel, deixando todo mundo árabe humilhado. E a Palestina toda destruída. A Palestina tem 67% da força de trabalho sem emprego. Eu, no Fórum Social Mundial, fui chamada para falar sobre o fundamentalismo religioso, que está na minha autobiografia. Foi a minha luta com o Vaticano, junto com o Leonardo Boff, que eu fui inquirida. Só que eu era mulher, não tinha o status do Leonardo, mas nós estávamos juntos o tempo todo. E então, estava lá uma mulher palestina, uma mulher afegã, os países todos destruídos pelo imperialismo, não, pelo império. É muito diferente o império do imperialismo. Por isso que eu digo que a globalização é a pior perversão da espécie humana, que ela vem dos corações e das mentes. Os Estados Unidos invadem, em todo o século XX, com o seu cinema e o seu entretenimento, todos os países, e pega as pessoas pelo coração e pelas mentes em busca do prazer. E aí invadem economicamente. Só agora que o mundo está se dando conta, e nem ainda todos os países. A Europa, por exemplo, está indo devagar.